Senhor, querido professor, querida professora. Nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje vamos comentar a lição de número 5. Estamos estudando sobre grandes personagens da Bíblia que passaram por grandes aflições, mas foram vitoriosos porque confiaram no poder do nosso Deus. E assim, como esses grandes personagens, precisamos confiar em Deus, pois quando colocamos esse Deus Todo-Poderoso na frente de todas as nossas batalhas, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus. O título da lição de hoje é A Coragem do Profeta que Confrontou o Rei. Glória a Deus. Agora nós vamos para o nosso momento da oração. Querido Deus, te louvamos por mais uma aula, por mais essa oportunidade que o Senhor nos permite reunir para juntos aprendermos mais um pouco da Tua Palavra. Pedimos ao Senhor que, como sempre esteve presente nas aulas anteriores, sejam sendo nesta aula, faça presença também nesta aula e venha nos ensinar, que o Espírito Santo de Deus ministre em nosso coração aquilo que o Senhor quer que nós saibamos, que nós aprendemos e que nós saímos da aula com a vida avivada, com o coração cheio de alegria, cheio de coragem para vencer as nossas adversidades, as nossas lutas. Pedimos ao Senhor em o nome de Jesus. Amém. Lembrando que é muito importante você, professor, orar com sua turma, orar por sua aula, dar a eles a oportunidade de fazer algum pedido específico, algum pedido especial. Pois às vezes pode ter acontecido algo com eles, ou com algum familiar, ou com algum amiguinho, e a sua oração será o que deixará o aluno tranquilo e confiante em Deus. Depois que ouvi-los com atenção, de cada um fazer o seu pedido, peça ou escolha um aluno para que ele ore e incentive suas crianças a orar na sala e incentive a eles a orar em todas as vezes que for iniciar algo, for fazer alguma coisa em sua vida. Tudo nós precisamos de iniciar com oração. Assim nós seremos bem-sucedidos. No iniciando a aula, que a sugestão aqui da lição são dicas para o professor começar a aula, inicie a sua aula com uma boa recepção, pois as crianças sentem, quando nós estamos na Escola Bíblica Dominical, somente por obrigação, e quando nós estamos ali voluntariamente, de coração agradecido e de coração voluntário, de coração aberto para fazer a vontade de Deus. Uma das características de uma boa recepção é saudar cada aluno chamando pelo seu nome. Mas, se você tiver alguma dificuldade com isso, ou mesmo acostumar a receber muitos visitantes, providencie um crachá. E após a rotina de boas-vindas, oração, chamada, o louvor que você irá estar cantando relacionado com a lição, um louvor para tirar a oferta, após o memória em ação, o professor vai estar realizando essa pequena dinâmica para iniciar a aula. Entregar 2 balões de fala para cada criança. Explique que hoje nós estudaremos sobre coisas certas e coisas erradas de se falar. E em seguida, peça que eles escrevam ou desenhem em um lado do balão uma coisa certa a se falar e no outro lado uma coisa errada de se falar. Após um tempinho que você vai deixar eles para que eles escrevam ou desenhem, peça a eles que mostrem e expliquem o que fizeram em seus balões. Ouça com atenção cada criança, que é importante a gente ouvir cada um com a sua explicação. Inicie a lição estabelecendo uma conexão entre o que elas falaram e a história de Elias, que é a história de hoje. É o que nós vamos estar falando sobre o profeta Elias, enfatizando que a verdade deve ser dita com amor,
e em qualquer circunstância. Às vezes a pessoa tem medo, olha para quem é o líder dela ali, ou quem ela vai dever falar a verdade, e às vezes, devido à posição social, ela vai ter medo de falar com o seu líder, com o seu chefe, com alguém que precise de ouvir. Então explique isso para a criança, independente da circunstância ou de quem seja, nós precisamos falar sempre a verdade. O objetivo da lição é que as crianças entendam que o Senhor é o único Deus, que precisamos falar dele com a mesma coragem do profeta Elias. E o nosso ponto central diz que a nossa coragem vem de Deus e sempre que a usamos, ele é glorificado. Glória a Deus, ou seja, todas as vezes que nós agimos corajosamente, nós estamos glorificando o nosso Deus. Essa frase significa que a coragem que temos não vem apenas de nós mesmos, mas é um presente ou uma força que recebemos de Deus. Ela sugere que ao enfrentarmos desafios com coragem, estamos de alguma forma refletindo o poder, o amor e a presença de Deus em nossas vidas. Glória a Deus. Então, que coisa maravilhosa. Quando nós nos mostramos corajosos, nós estamos refletindo o poder de Deus, a grandeza de Deus. Pois além disso, quando usamos essa coragem de forma positiva, para o bem, ou para enfrentar dificuldades de maneira justa e confiante, isso acaba glorificando a Deus, ou seja, mostrando ao mundo a grandeza dele. E é como se nossas ações corajosas fossem um testemunho da fé que temos em Deus e da confiança de Ele estar ao nosso lado em todas as situações. Resumindo, a coragem vem de Deus. E cada vez que a colocamos em prática, é uma forma de honrá-lo e demonstrar a nossa fé. Glórias a Deus. O nosso Memória em Ação está em 2 Timóteo 1, versículo 7, parte A. Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Na versão, eu sempre gosto de ler aqui, versão Almeida, Revista e Corrigida, diz assim: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de bom senso. 2 Timóteo, capítulo 1 e versículo 7. O que esse versículo está querendo nos dizer? Qual que é a mensagem que ele quer nos transmitir? A mensagem central dessa parte do versículo, que é 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, parte A, diz que o Espírito Santo, dado por Deus a cada cristão, não promove medo ou covardia, mas ao contrário, nos dá forças para enfrentar desafios. O Espírito que Deus nos deu refere-se ao Espírito Santo, que é a presença de Deus dentro de nós, guiando, fortalecendo e transformando o nosso coração. Não nos torna medrosos. Significa que quando estamos em comunhão com Deus, nós não somos controlados pelo medo ou pela insegurança, pois o Espírito Santo nos capacita a superar os nossos temores, os nossos medos, porque ele nos dá coragem, confiança e paz diante de situações difíceis. Então, glória a Deus por essa mensagem. É uma mensagem também que nos lembra que Deus não nos chama para viver de forma ilimitada ou paralisada pelo medo. Em vez disso, Ele nos dá poder, amor, equilíbrio, como o versículo está nos dizendo. Então agora nós vamos cantar o nosso Memória em Ação. Isso aí é uma forma de nós memorizar o versículo. Diz assim: pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos, pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. A sugestão de louvor, eu tenho um hino da Aline Barros, eu li na Bíblia e vou contar pra você que com Jesus você pode vencer, você fica valente, fica obediente, se vem o mal, você vence porque... E tem também
Se o Espírito de Deus se move em mim, dou 3 palavrinhas. Então, o professor vai ficar à vontade aí, se conhecer algum outro louvor relacionado com a lição, pode estar levando para a sua turma e cantando com eles no momento da oferta e, assim, dando continuidade à sua aula. Agora nós vamos para o projeto Missões, que nós estamos desenvolvendo aqui no canal. Nós temos uma sugestão de orar pelos cristãos perseguidos e talvez a gente fale assim, mas quem será? Como são? Existem vários países e não sei se você sabe, mas a perseguição àqueles que servem a Deus nunca acabou. E que existe hoje mais de 360 milhões de cristãos que sofrem maus tratos por servirem a Jesus. Pergunte isso na sua classe, explique para os alunos que existem mais de 360 milhões de pessoas que sofrem por causa do Evangelho. Você também vai aproveitar a história de Elias e ajuda os seus alunos a compreender a importância de orar pelas pessoas fiéis a Deus, que como Elias, precisam de muitas vezes fugir para não serem mortas. É interessante levar para a classe também outros exemplos de cristãos que precisavam de fugir, de se esconder para não serem mortos por causa do Evangelho. Você pode também confeccionar ou imprimir as 5 bandeiras dos países onde a perseguição é maior contra os cristãos no mundo. Nós temos, por exemplo, o Afeganistão, a Coreia do Norte, a Líbia e o Iêmen. Coloque-as num lugar acessível e peça às crianças que cada uma escolha uma bandeira do país pelo qual deseja orar e peça que cada hora que uma escolher vai se colocar de pé ao seu lado e em seguida faça uma oração com as crianças e você pode também imprimir e entregar um cartãozinho com a bandeira, foto das crianças e pedir para elas levarem para casa e fazerem um momento de oração junto com seus pais. Isso é muito importante. Eu estou trabalhando também com um caderno de missões, onde eu coloco exercícios, um pouquinho das curiosidades sobre o país sugerido pela lição e pedindo aos alunos que levem para casa, que tirem um momento de oração em que a família toda pode participar. Assim elas poderão orar em suas casas, inclusive com a ajuda de todos os familiares. Isso é muito importante. A missão dessa semana é orar pelo país de El Salvador. Nós estamos aqui trazendo um pequeno relato sobre El Salvador, uma pequena curiosidade sobre o país. El Salvador é um pequeno país localizado na América Central. É conhecido por suas paisagens vulcânicas, praias paradisíacas e uma rica história cultural. Para te ajudar a visualizar melhor a localização de El Salvador, eu vou deixar um mapinha aqui para você se localizar ou aprender aonde fica localizado esse pequeno país. Como você pode ver, El Salvador faz a fronteira com Guatemala ao oeste, Honduras ao norte e leste, Oceano Pacífico ao sul. El Salvador é o único país da América Central que não possui litoral no Mar do Caribe. Outras características geográficas importantes de El Salvador. Ele é pequeno, é um pequeno território, é o menor país da América Central continental, tem um relevo montanhoso, possui diversas cadeias montanhosas e vulcões. Costa Pacífica, com belas praias e recifes de coral. Então deve ser um lugar maravilhoso. A história de El Salvador, a gente vai conhecer um pouquinho agora da história de El Salvador. É um momento, que a gente tirou aqui para estar incorporando a história do país sugerido, para que o professor saiba como falar um pouquinho aí e não deixar passar em branco sem conhecer um pouquinho da história. Uma jornada através dos séculos. El Salvador é um país da América Central, possui uma história rica e complexa, marcada por civilizações antigas,
colonização espanhola, lutas pela independência e conflitos internos. Agora, nós vamos explorar juntos os principais momentos que moldaram este país. As primeiras civilizações dos povos indígenas. Antes da chegada dos europeus, o território salvadorenho era habitado por diversos povos indígenas, como os Piplis e os Pocomames. Essas civilizações desenvolveram uma rica cultura e construíram uma cidade e centros cerimoniais. A região também sofreu influência da civilização maia, que deixou marcas em sua arquitetura e costumes. A conquista espanhola e o período colonial, chegada dos espanhóis, no século XVI, os espanhóis chegaram a El Salvador e iniciaram o processo da colonização, subjugando os povos indígenas e impondo a sua cultura e religião. Falando um pouco da economia colonial. A economia da colônia se baseava na agricultura, principalmente na produção de cacau e índigo. A mão de obra indígena foi explorada em grandes plantações. A luta pela independência, assim como em outras colônias espanholas, movimentos de independência começaram a surgir em El Salvador no século XIX. Proclamação da Independência. Em 1821, El Salvador se declarou independente. Então houve uma luta aí e, como várias histórias que nós já contamos aqui de países interiores, El Salvador também tem o seu momento histórico onde se tornou independente da Espanha, juntando-se a outras nações centro-americanas para formar a Federação Centro-Americana. Após a dissolução da Federação Centro-Americana, El Salvador passou por um período de instabilidade política marcados por conflitos entre liberais e conservadores. Então, após esses conflitos aí, nós temos também a Guerra Civil, que no século XX o país vivenciou uma sangrenta guerra civil, causando milhares de mortes e deslocamentos. Em 1992, um acordo de paz foi assinado, pondo fim ao conflito armado. Então, depois desse acordo assinado, vem os desafios contemporâneos. A economia de El Salvador enfrenta desafios como desigualdade social, a pobreza, a dependência de remessas de imigrantes. Milhares de salvadorenhos imigraram para os Estados Unidos em busca de melhores oportunidades, o que impactou significativamente a economia do país. Em 2021, El Salvador se tornou o primeiro país a adotar o Bitcoin como uma moeda legal, uma medida controversa que gerou debates e incertezas. Agora vamos falar também um pouquinho sobre a bandeira de El Salvador. A bandeira de El Salvador consiste de um triângulo em uma figura com 5 vulcões a despontar do mar. Simbolizam os 5 estados membros dos Estados Unidos da América Central. Sobre os vulcões está um gorro frígio num cajado frente a um sol dourado. A cor azul cobalto real representa o grande céu azul e 2 enormes oceanos da América Central. A cor branca representa a paz e a solidariedade com o mundo. A data de 15 de setembro de 1821 é o dia da independência de El Salvador. A nossa lição também, ela sempre sugere um monumento juntamente com o país. E o monumento sugerido pela lição 5 é o Divino Salvador del Mundo. É um símbolo de El Salvador e da cidade de San Salvador. Esse monumento tem uma estátua de Cristo no globo terrestre e que representa a importância da fé católica no país. Qual que é a importância desse monumento? É um símbolo de fé em El Salvador. É um símbolo da cidade de São Salvador e também um símbolo do país centro-americano. Então,
Todo monumento que a gente traz aqui tem uma história, tem uma simbologia, representa algo muito importante em cada país que nós estamos aqui falando. Inclusive, o monumento foi construído em um pedestal que era usado para decorar o túmulo do presidente Manuel Henrique Araújo. Foi um presidente ali no país de El Salvador. E aqui está uma das partes mais importantes do projeto ID, que o canal EBD Kids apresenta desde o início dos trimestres, desde o início aqui do canal. É o projeto ID. Saber como está o evangelho no país, qual é a religião predominante em El Salvador e como que o povo enfrenta ali as perseguições nesse país. A religião predominante em El Salvador é o catolicismo romano. No entanto, nos últimos anos, tem havido um crescimento significativo de outras denominações cristãs, principalmente evangélicas e pentecostais. Os católicos romanos, embora ainda sejam a maioria, a porcentagem de católicos tem diminuído nos últimos anos. Os protestantes, evangélicos e pentecostais têm ganhado cada vez mais adeptos, representando uma parcela considerável da população. Então nós vemos aqui que, mesmo com o número de católicos, ou o grupo de católicos sendo em maioria, a igreja evangélica, o evangelho tem se expandido naquele país. Existem também outras religiões. Há também uma pequena parcela da população que segue religiões ou não professam nenhuma religião. E quais os fatores que influenciam a diversidade religiosa em El Salvador? Existem vários fatores. Por exemplo, a colonização espanhola, que introduziu o catolicismo como uma religião oficial, deixando um legado duradouro. Depois tem os movimentos religiosos, que é a expansão da igreja evangélica, pentecostal, com suas mensagens e abordagens mais modernas, que atraiu também muitos fiéis. O contexto social e histórico também é uma das influências. A guerra civil, a pobreza e a busca por esperança levaram muitas pessoas a se voltarem para a religião. E sobre a segurança em El Salvador, a situação é complexa e tem variado ao longo dos anos. O país enfrentou um período de alta criminalidade, especialmente relacionado a gangues, o que tornou o país conhecido como um dos mais violentos do mundo. Isso é muito sério, né, irmãos? Quando nós temos esses relatos de saber, né, que ali falta segurança, que as pessoas vivem inseguras por causa da criminalidade. No entanto, nos últimos anos houve esforços para reduzir a violência e melhorar a segurança pública. Então, nosso pedido de oração para essa nação é simples. A nossa oração é para que Deus continue abençoando as autoridades constituídas daquele país e dê a eles capacidade para que eles continuem desenvolvendo esse trabalho maravilhoso em prol da segurança e em todas as áreas do país, em prol da saúde, da segurança pública e da liberdade religiosa. Nós temos que orar por este país para que Deus continue usando e capacitando os nossos irmãos missionários que ali estão, semeando o evangelho, que mesmo em meio aos relatos de um país mais perigoso do mundo, hoje a história já está mudando e a palavra de Deus está sendo propagada, está crescendo o número de fiéis ali, porque existem pessoas corajosas que estão dando a vida por amor do evangelho ali, para resgatar vidas e não deixar que elas percam a sua salvação. Glória a Deus. Agora é a hora da história. A história bíblica de hoje está em 1 Reis, no capítulo 16, os versículos do 29 ao 34. Depois no capítulo 17, dos versículos 1 ao 9. E no capítulo 18. Eu sempre falo com o professor que, como a leitura fica extensa, não dá tempo de ler tudo. Mas faço um resumo. Por exemplo, 1 Reis 16,
29, relata o reinado de Acabe, filho de Orim, e os seus pecados contra o Senhor Deus. Acabe reinou em Samaria por 22 anos, e no ano 38º do reinado de Asa, rei de Judá, ele pecou mais do que qualquer rei de Israel que o tenha precedido. Então nós vamos ver isso no capítulo 16, do 29 ao 34. Já no capítulo 17 de 1 Reis, dos versículos 1 ao 9, ficaria uma leitura extensa, então nós vamos resumir aqui. Conta a história de Elias, profeta, que foi alimentado por um corvo e por uma viúva durante um período de fome. E depois nós vamos para o capítulo 18, que conta a história do profeta Elias, do rei Acabe e o confronto entre eles no Monte Carmelo. Nós estamos aqui, diante de lições falando sobre a coragem do profeta que enfrentou um rei. E no capítulo, Elias é chamado por Deus para apresentar-se a Acabe e anunciar que choverá. Elias se apresenta ao rei que estava passando por uma grande fome e seca em Samaria. Elias e Acabe se confrontam em um sacrifício. Elias ordena que se prepare um novilho e a lenha e que se derramem 4 jarros de água sobre aquele altar. Elias ora a Deus pedindo que prove que é o verdadeiro Deus. E é nesse momento que fogo do céu desce, queima o novilho, a lenha, as pedras e o chão. E o povo prostra-se e grita que o Senhor é Deus. Glória a Deus. Elias ordena que os profetas de Baal sejam presos e mortos. E após o confronto, Deus ouve as orações de Elias e manda chuva para acabar com a fome. Então esse é o resumo do capítulo 18. Agora nós vamos contar a história para a criançada. Então cada professor tem o seu jeito de iniciar a sua aula, mas você pode começar perguntando para eles: você sabe o que é idolatria? Ouça-os com atenção e depois explique. Idolatria é a adoração a ídolos e falsos deuses. O povo de Deus sempre foi alertado que se adorasse a qualquer tipo de imagem, castigos viriam sobre ele. E nós vemos aqui na figura 1, Acabe, rei de Israel, e sua esposa Jezabel, eram adoradores de Baal. Eles fizeram um altar e um porte sagrado e todo o povo de Israel seguiu. Veja como que era sério ali essa questão de adoração. Então, Deus levantou o profeta chamado Elias para confrontá-los. Imagine só como Elias se viu naquela situação, tendo que confrontar aquele homem tão poderoso. A Bíblia fala que Elias lhe disse: em nome do Senhor Deus, vivo de Israel, de quem sou servo, digo ao Senhor que não vai cair orvalho nem chuva durante os próximos anos. Então, Elias fugiu para perto do riacho de Querite e os corvos o alimentaram. Depois, ele foi para a cidade de Serepta, ficou na casa de uma viúva cerca de 3 anos. E depois o Senhor mandou Elias até Acabe. No caminho, ele encontrou Obadias, o mordomo, e mandou que ele dissesse ao rei para vir até ele. Eu imagino o medo que esse homem ficou, pois se quando voltasse, será que ele encontraria Elias ali? Imagine, se ele volta e Elias não estivesse ali, o que Acabe poderia fazer com o mordomo? Com certeza Acabe poderia matar o mordomo. Mas Elias deu a sua palavra. O mordomo contou que Jezabel havia matado quase todos os profetas de Deus, que ele escondeu e alimentou 100 profetas, livrando-os. Então, Elias assegurou que o rei não o mataria, e então ele foi. Nós vemos aqui na figura 5.2, quando Acabe viu Elias, disse: és tu o perturbador de Israel? Mas o profeta explicou que a perturbação de Israel não era ele, mas era a idolatria.
É por isso que fala que ele foi um homem corajoso, porque ele teve coragem de dizer a verdade na cara do rei. Então mandou o rei reunir os 400 profetas de Baal e os 400 de Acera no monte de Carmelo, bem como todo o povo. Assim foi feito. Elias propôs um desafio em que o Deus que respondesse às orações com fogo seria provado como o verdadeiro Deus. Que coragem teve Elias! E é essa coragem que nós precisamos de pedir ao nosso Deus, ao nosso mestre, que mesmo diante dos homens mais poderosos, das pessoas mais poderosas, das circunstâncias mais adversas, nós tenhamos coragem de dizer a verdade. Na figura 5.3, os profetas de Baal prepararam o sacrifício e oraram por horas, mas nada aconteceu. Então a Bíblia nos conta que Elias disse a eles: gritem mais alto, pois talvez ele estivesse dormindo ou viajando. Então eles começaram a se automutilar. Mesmo assim, nada aconteceu. Nós vemos aqui na figura 5.4 que Elias consertou o altar do Senhor. Ele pegou 12 pedras, fez uma valeta ao redor, pôs a lenha, cortou o louro e a pôs em cima. Elias mandou que jogassem sobre aquele altar muita água. E então, após tudo isso, Elias orou. E a Bíblia nos conta que o Senhor mandou fogo e queimou todo o sacrifício, a lenha, as pedras e a terra. Ficou ainda mais sequinha. A água que estava em volta secou-se. Quando viram isso, os israelitas se ajoelharam, encostaram o rosto no chão e gritaram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Elias mandou executar os profetas de Baal e naquele mesmo dia voltou a chover. Nosso Deus é único e verdadeiro. Somente a Ele devemos adorar e falar da sua palavra com a mesma coragem do profeta Elias. Qual que é a conclusão que nós podemos tirar nesta lição? Que é tempo de olharmos para Cristo e, como Elias, sermos a voz profética de Deus da nossa geração. Glória a Deus, nós precisamos ser homens e mulheres corajosos. Você, professor, incentive os seus alunos, sejam crianças que cresçam com coragem, porque Deus, Ele nos dá coragem. Diante das lutas, da dificuldade, não desista, não se envergonhe, sobretudo de viver a verdade, pois só ela liberta. E foi assim que aconteceu ali naquela história. Deus mais uma vez provou que Ele é Deus e que quando nós confiamos nele e nós oramos e entregamos a Ele todas as nossas preocupações, Ele nos responde. Glória a Deus. E agora nós vamos orar que Deus abençoe a vida de você que ficou até o final. Querido Deus, te agradecemos por essa aula maravilhosa e pedimos ao Senhor que, assim como o Senhor encorajou o profeta Elias, que nos encoraje também, ó Deus, que nos ajude a sermos como ele nessa geração, que sejamos a tua voz, apregoando a palavra do Senhor com intrepidez, com ousadia e diante de qualquer circunstância que sejamos corajosos. Muito obrigado por essa aula maravilhosa. Abençoa o aluno e o professor e a cada um que tiver acesso a esse vídeo. Que a bênção do Senhor seja derramada na vida e no lar de cada um, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Essa foi a aula de hoje, a lição de número 5. Quero pedir a você que está nos assistindo, que ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, compartilhe com mais pessoas. Deixe o seu gostei, comente de onde você está assistindo, pois fazendo isso, o algoritmo do YouTube vai entender que este conteúdo é relevante e vai divulgar o canal para mais pessoas. Quero agradecer você, dizer que estou muito alegre por mais esta aula e por você estar aqui comigo, interagindo e adorando ao Senhor. Muito obrigado por ter ficado até o final. Um beijo no seu coração. Um forte abraço e, querendo Deus, nos encontraremos no próximo vídeo. Tchau, tchau e até lá!